A nossa emissão em qualquer lugar do mundo à distância de um clique. www.radioalenquer.pt. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem nas palavras que se unem. Boa tarde. Sexta-feira, dia 31 de julho, a última emissão do mês de julho do nosso Livro Aberto. São 20 horas e 8 minutos, tempo de abrirmos livros. Desejo a todos um final de tarde cheio de harmonia e paz. Boa viagem a todos aqueles que nos ouvem em viagem. Bom trabalho a todos aqueles que nos ouvem no local de trabalho e boas férias àqueles que estão em férias. Sem nunca se descuidarem, porque vivemos um tempo diferente. E esse tempo diferente condicionou o facto de eu não estar aqui presente a semana passada. O meu pedido de desculpas aos ouvintes assíduos, foi passada uma repetição do programa, aqueles que sintonizaram devem ter dado por isso. É assim, neste momento, todas as doenças continuam a acontecer e continuam a estar presentes na vida de todos, e é o caso. Portanto, o meu marido apanhou uma gripe com febre e teve que ir, pela recomendação da Saúde 24, fazer o teste de Covid. E isto foi na sexta-feira de manhã, portanto, ficou em isolamento e eu também fiquei em isolamento profilático a aguardar o teste, que felizmente se revelou negativo. Caso fosse positivo, eu também teria de fazer o teste. Mas ficou tudo bem, mas por uma questão de precaução, para não vir pôr em risco ninguém que passe por este estúdio, eu não vim fazer a emissão. Foi esta a razão por eu não ter estado cá a semana passada. Mas quando tudo fica bem, o final é feliz, ficamos todos contentes. E foi o caso. Mas se não fosse, também teríamos de aguardar mais uns dias e teríamos de passar aquilo que muitos passam ainda no nosso país e pelo mundo fora, e com certeza que venceríamos tudo isso. Portanto, todas as precauções são poucas. Neste caso, nós temos precauções, mas como também temos que trabalhar, nunca sabemos onde é que o bichinho anda e onde é que o podemos apanhar. Portanto, cuidem-se e não se constipem, porque o facto de nos constiparmos agora cria logo uma situação um bocadinho mais estressante do que o normal. Mas hoje estamos aqui para falar de poesia, prosa, para abrir livros, para falar do poeta António Feijó. Vamos relembrar este grande poeta português que nos deixou uma obra fantástica. Não sei se conhecem este autor. Nós estamos para nos sintonizar em 93.5 FM, 100.6 FM, também online para todo o mundo. www.radioalenquer.pt. Também a transmitir na nossa rede social Facebook. Relembro que nem sempre nas melhores condições de som, porque tem a ver com a internet, com a própria rede social, mas estamos a transmitir com som e imagem, onde nos poderão ir deixando os vossos comentários, como muitos dos nossos amigos já o começaram a fazer. E então vamos para falar deste poeta. Também podem partilhar o nosso vídeo para que consigamos chegar a mais amigos, a mais ouvintes, a mais amantes da palavra escrita e dita. Neste caso aqui é escrita e depois é dita. Queremos chegar a todos. O Livro Aberto é aberto a todos mesmo. Hoje esta emissão é dedicada ao poeta António Feijó e também às participações da nossa criatividade sem limites, que seriam para a semana passada, mas serão para esta semana. E não só. Vai ser para 2 semanas. Vamos falar como já tem acontecido, porque as participações são bastantes. Eu daqui a pouco já direi quantas foram. Porque a poesia é para ser dita devagar, a prosa é para ser dita devagar, para degustarmos, e 2 horas não chegam. Então vamos fazer parte 1 e parte 2. Portanto, na próxima semana ainda não há um novo desafio. Mas preparem-se, porque o tema seguinte para o programa, quando houver desafio, acho que é bastante interessante para vocês, que são muito criativos e ao qual eu agradeço imenso as vossas participações.
cidade do sonho. Sofres e choras? Vem comigo. Vou mostrar-te o caminho que leva à cidade do sonho. De tão alta que está, vê-se de toda a parte. Mas o íngreme trajeto é florido e risonho. Vai por entre rosais, sinuoso e macio, como o caminho, chão de uma aldeia ao luar, todo branco a luzir numa noite de estio, sob o intenso clamor dos ralos a cantar. Se o teu ânimo sofre amarguras da vida, deves empreender essa jornada louca. O sonho é para nós a terra prometida. Em beijos, o maná chove na nossa boca. Vistos dessa iminência, o mundo e as suas sombras tingem-se no esplendor de um perpétuo arrebol. O mais estéril chão tapa-se de alfarrobas, mas as nuvens do céu nunca se põem o sol. Nela mora encantada aventura perfeita, que no mundo jamais nos é dado sentir. E a um beijo só colhido em seus lábios de alita, da própria dor começa a cantar e a sorrir. Que importa ao despertar? Esse instante divino, como recomendação indelével, persiste. E nesse amargo exílio, através do destino, ventura sem pesar, só na memória existe. António Feijó, do seu livro Sol de Inverno. Hino à alegria. Tenho-a visto passar cantando à minha porta e às vezes bruscamente invadir o meu lar. Senta-se à minha mesa e a sorrir, meio morta, deitar-se no meu leito e o meu sono embalar. Tumultuosa, nos seus caprichos devoltos, quase meiga, apesar do riso constante, de olhos a arder, lábios em flor, cabelos soltos. A um tempo é cortesã, deusa ingênua e bacante. Quando ela passa, a luz dos seus olhos deslumbra. Tem com um sol de inverno um brilho encantador. Mas o brilho é fugaz, cintilha na penumbra, sem que dele irradie um facho criador. Quando menos se espera, irrompe de imprevisto. Mas foge-nos também uma presteza igual, e dela apenas fica um pálido sorriso, traduzindo o desdém de uma ilusão banal. Onda mansa que só à superfície corre, toda a alegria é vã, só a dor é fecunda. A dor é a respiração, louro que nunca morre. Se em nós cruza a raiz exaustiva e profunda. No entanto, eu te sodo e louvo, hora dourada, em que a alegria vem extinguir de surpresa. Como a chuva a cair numa planta abrasada, a fornalha em que a dor se transmuta em beleza. Pensar é certo e leva o espírito mais alto. Sofrer torna melhor o coração, depura, como um crisol. A crispa irrompe do basalto, sai o ouro em fusão da escória mais imprópria. A alegria é falaz, só quem sofre não erra, se a dor a eleva a Deus na palavra que o louve. A alma, na oração, desprende-se da terra,
Jamais o homem é vão diante de Deus que o ouve. E contudo, ilusão. Basta que ela sorria, basta vê-la de longe, por um momento acenar. Vamos logo em tropel no capricho do dia, como ébrios, atrás dela a cantar. Mas se ela de repente ao nosso olhar se furta, todo o seu brilho é pó que anda no sol desperto. A alegria perfeita é uma aurora tão curta que mal chega a adorar as cortinas do berço. Às vezes, essa luz de tão frágil encanto vem ainda banhar certas horas da vida, como um íris de paz numa névoa de pranto. Crepitação, fulgor de uma estrela perdida. Então, no resplendor dessa aurora bendita, toma corpo a ilusão e sem ânsias, sem penas, o espírito remoça, o coração palpita, seja a nossa alma embora com uma saudade apenas. Mas efêmera ou vã, a alegria, que importa? Deusa ingênua ou bacante, no seu riso clemente, quando mesmo de longe ecoa à nossa porta. Deixem louco o alvoroço o coração da gente. Momentânea ou falaz, é sempre o dom divino, sol que um instante vem à nossa alma aquecer. Pudesse eu celebrar teu louvor no meu hino. Momentâneo, falaz, encanto de viver. O teu sorriso enxuga o pranto que choramos. E eu não sei traduzir a ventura que exprimes. Nesta sentimental língua que nós falamos, só a dor e a paixão têm acordes sublimes. António Feijó. Hino à Alegria. E é este o poeta que hoje queremos relembrar aqui para todos vós. São 20h20, é tempo de então eu vos dizer ou relembrar quem foi este ou quem é este poeta português, António Feijó. Já tenho aqui muitos comentários de muitos amigos que vão deixando aqui as vossas palavras. A Maria Emília Ferreira de Oliveira diz que nos está a ouvir do Brasil. Muito obrigada, e diz que é muito fã. Muito obrigada, Maria Emília, e a todos os outros, aqueles que nos acompanham. Nossa Rosa Flor, Dolores Felicidade, Cláudia Filipe, também do Brasil, Adélia Clemente, Lídia Cardoso, que também penso que é do Brasil pela forma como comentou, curto muito. A Rosa Flor, que já referi, Florinda Dias, a Rosa Maria, a Ana Salgado, na Ericeira, que bom, aí pertinho do mar, a nossa Rosário Freitas, Maria Castilho, a Graça Canhão, da Albufeira, um grande beijinho para todos aqueles que... E o Paulo Pedro, que diz que também já chegou. Muito bem, e muito obrigada a todos aqueles que estão por aí a acompanhar, aqueles que não podem deixar comentários e que nos ouvem em antena, porque nós somos uma rádio. António Feijó nasceu em 1859 e partiu em 1917. Foi um poeta e diplomata português. António Joaquim de Castro Feijó nasceu em Ponte de Lima. Estudou Direito em Coimbra, terminando o curso em 1883, ingressando na carreira diplomática. Exerceu cargos de início no Brasil, consultor de Pernambuco e Rio Grande do Sul, e mais tarde, a partir de 1995, na Suécia, bem como na Noruega e Dinamarca. Na Escandinávia,
Ficará, aliás, colocado até morrer em Estocolmo no ano de 1917. Casou em 1900 com Mercedes Joana. Como poeta, António Feijó é habitualmente ligado ao parnussianismo. Principais obras: Transfigurações, em 1862, Líricas e Bucólicas, em 1884, Carniceiro Chinês, em 1990, Ilha dos Amores, em 1997, Balaitas, em 1907, Sol de Inverno, em 1922 e Novas Balaitas, em 1926. Poeta e diplomata português, formou-se em Direito em Coimbra, tendo exercido a advocacia por um breve período de tempo e seguido depois a carreira diplomática. Foi cônsul no Brasil e, até à data da sua morte, ministro de Portugal na Suécia, onde veio também a casar. Poeta ligado ao parnussianismo e considerado representante português por excelência desse movimento estético. Destacou-se pela sua destreza formal, recorrendo aos mais variados tipos de versos e por certo exotismo, patente, por exemplo, na adaptação de poemas chineses em O Cancioneiro Chinês, em 1990. Os seus temas estão frequentemente ligados a um certo desencanto, a um sentimento de decadência e mágoa, também devido ao afastamento de Portugal. E ainda o seu pessimismo. Ao tema recorrente da morte, associa uma ideia de beleza fria e mórbida. O seu estilo contido e requintado, refletindo, apesar da sua temática obsessiva, um distanciamento aristocrático, colocando num lugar singular da poesia do seu tempo. Estreou-se com Transfigurações em 1988 e publicou vários livros. Em 1940 saíram as suas poesias completas, portanto, poesias completas de António Feijó, em 1940, após, portanto, a título póstumo da sua passagem por aqui presencial, porque ele vive eternamente nos seus escritos, nos seus poemas e nas mensagens que nos deixou, que ficam para todo o sempre, como sempre aqueles que escrevem e que deixam e que vão espalhando por aí. E os nossos poetas de hoje, os nossos autores de hoje, também o fazem. E a nossa criatividade sem limites incentiva a isso. João de Sousa Pereira deixa-nos aqui um comentário a dizer, e de facto, como eu referi, nasceu em Ponte de Lima, sim senhor, muito bem, e frequentou a escola António Feijó, este nosso amigo que nos ouve e que deixou aqui um comentário na rede social Facebook. Um beijinho, Litas Ricardo, também já chegou por aqui a nossa querida Litas. E a nossa criatividade sem limites, esta semana não era esta semana, era a semana passada, mas pronto, as palavras não têm prazo de validade, não sei se concordam comigo, portanto, era para a semana passada, agora é para esta semana e para a próxima, porque as palavras que foram dadas foram sábio, herança, livro, ler, meditar, vida, gerações e imagens. Não foi divulgado, como sempre, qual era o poema e de que autor era. Portanto, estas palavras foram retiradas, pedidas emprestadas a António Feijó do poema O Livro da Vida. E vamos ouvir o poema deste poeta, António Feijó, e depois vamos ouvir as participações dos nossos criativos de hoje. 31 participações. Relembrando que não é só poesia, é género literário livre. Pode ser em qualquer género literário. E foram 31 participações. Por isso mesmo é que eu disse que vamos fazer
parte 1 e parte 2. Para a semana continuamos a falar de António Feijó e serão lidas as restantes participações, que não vou conseguir ler todas esta semana, porque a poesia é para se dizer devagar e para se ouvir devagar. Ou a prosa, porque também temos aqui a prosa. E também depois vos quero ouvir a vocês aí desse lado, e a linha também será aberta, 263-71822. Portanto, também vou querer ouvir, porque o nosso livro aberto é aberto aos nossos ouvintes. Quero ouvir a vossa voz, algum poema de António Feijó, ou vosso, ou de um autor que gostem de ler, porque nós aqui queremos dar um bocadinho de espaço a todos. E o livro da vida de António Feijó foi escrito assim: absorto, o sábio, antigo, estranho a tudo, lia o livro da vida, herança inesperada, que ao nascer encontrou, quando os olhos abria, ao primeiro clarão da primeira alvorada. Perto dele caminha, em ruidoso tumulto, todo o humano trapéu um clamor ululando, sem que de sobre o livro erga o seu magro vulto, lentamente, e uma a uma, as suas folhas voltando. Passa hostio, a cantar, acumulam-se invernos, e ele sempre, inclinado à dorida cabeça, a ler e a meditar, postulados eternos, sem um fanal que o espírito esclareça. Cada página abrange um estádio da vida, cujo eterno segredo e alcance transcendente ele tenta arrancar da folha percorrida. Como de mina obscura a pedra, rejuvenescente. Já o tempo caminha, os anos vão correndo, passam as gerações, tudo é pó, tudo é vão. E ele, sem descansar, sempre o seu livro lendo. E sempre a mesma névoa, a mesma escuridão. Nesse eterno cismar nada vê, nada escuta. Nem o tempo a dobrar os seus anos mais belos, nem o humano sofrer que outras almas em luta, nem a neve do inverno a pratear-lhe os cabelos. Só depois de voltada à folha derradeira, já próximo do fim, sobre o livro, algo quebrado, é que o sábio entreviu como uma clareira a luz que iluminou todo o caminho andando. Juventude, manhãs de abril, bocas floridas, amor, vozes do lar, estouos do sentimento. Tudo viu num relance em imagens perdidas, muito longe, e a carpir como em noturno vento. Mas então, lamentando o seu estéril zelo, quando viu a essa luz que o instante brilhou, como o livro era bom, como era bom relê-lo, sobre ele, para sempre, os seus olhos cerrou. António Feijó. Este foi o poema de onde foram retiradas as palavras para a criatividade sem limites desta semana. E agora vamos para o nosso bloco publicitário e voltamos já de seguida com as vossas participações. 31 participações. Sou mãe de 3 filhos e por isso devem imaginar como é o meu dia. De manhã é uma correria. O marido é que nos arranca a todos da cama. Faz-nos o pequeno almoço que tomamos em família, mas depois vem o resto. Pensarmos nas refeições, na agenda do dia super preenchida, e eu sou uma felizarda, tenho tantas ajudas. E ao fim de semana, as atividades, os eventos dos miúdos e de família, amigos, as compras no supermercado, com os 3 atrás a pedirem tudo o que mais gostam. Enfim, o que importa é que aprendemos sempre muito com as nossas mães. E com a minha, aprendi que posso sempre contar com o Intermarché do Carregado. Afinal, queremos sempre o melhor para os nossos filhos.
Intermarché do Carregado. Há 25 anos, juntos pelo melhor e mais barato. Rádio Voz de Alenquer. A rádio com mais música portuguesa por hora, por minuto e por segundo. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. E foi mesmo um breve intervalo, 20 horas e 33 minutos, continuamos aqui com o nosso programa Livro Aberto das sextas-feiras, das 20 às 22 horas. Eu sou a Ana Coelho e sou eu que dou voz a estas palavras aqui e que organizo o programa. Já todos sabem, mas algumas pessoas dizem-me que eu deveria dizer isto e então hoje eu disse. E vamos então para o nosso desafio, é o 17º desafio do ano de 2020 e o desafio Criatividade Sem Limites, com as palavras sábio, herança, livro, ler, meditar, vida, gerações e imagens. Estas palavras são dadas assim, mas não são obrigatoriamente, não têm que ser usadas obrigatoriamente por esta ordem. Foram retiradas do poema que eu acabei de ler há pouco, O Livro da Vida, de António Feijó, e foram 31 criativos que aceitaram este desafio. E quem foram os nossos criativos? Por ordem de chegada até mim, que tem sido sempre assim que eu tenho feito e continuarei a fazer. Tem que haver uma forma de organizar e eu adotei esta, e serão lidos também pela mesma ordem de chegada. Foi Cláudia Filipe, Ana P. Salgado MR, Bruno Rodrigues, Acácio Costa, uma estreia nos nossos desafios, Horácio Almeida, João Dórdio, Pedro Ventura, também uma estreia, Lídia Palminha, A. Pedro Vargas, Gabriela Rangel, Nuno Tiago, mais uma estreia, Flor Belo Lourenço, Ana Ristede, Sandra Ramos, Francisco de Pina Queiroz, Sónia Costa Rodrigues, Maria do Rosário de Freitas, Graça Canhão, Tita Leal, Vítor Duarte, Lúcia de Verona, Luísa Carriço, Paulo Pedro, Rosa Maria, Florinda Dias, Rosa Flor, António Fadigas, Fatinha do Barreiro, José António de Carvalho, Brasídio César, também uma estreia, e Germosina Pinela. Estes foram os nossos criativos deste desafio, deste 17º desafio do ano de 2020. E vou passar a ler os trabalhos dos nossos criativos, dos nossos autores de hoje que escrevem a atualidade. Adélia Clemente só hoje é que se atreveu a comentar muito bem e fez muito bem. Flor Bela Lourenço também, já por aqui na nossa companhia. E Paulo Pedro, sintoniza a rádio, tu até és daqui tão pertinho, não tens uma telefonia aí por casa, ouves-nos na perfeição. Eu já tenho dito, a rede social Facebook depende muito da velocidade da vossa internet, da própria rede social, às vezes não é o melhor meio para se ouvir. Ou então www.radioalenquer.pt, também vais ouvir na perfeição com toda a certeza. E ficas de olho na mesma no vídeo e nos comentários, até porque no vídeo só apareceu e tu já estás farto de me ver. E vamos então para as participações da Criatividade Sem Limites. E a primeira participação intitula-se Para Meu Filho. A vida é um livro. Leio muitos livros, vários livros que nos levam a ler diversas histórias, ver imagens,
Passam por gerações, tornam os homens e mulheres mais cultos. A melhor herança é o conhecimento. Ler nos faz cultos, meditar nos faz sábios. Sábio é aquele que aplica o que aprendeu no seu dia-a-dia e não vive só de teorias. Mas não são todas as leituras edificantes. Escolha bem o que vai ler e que essas palavras preencham sua alma de amor e consciência, que te impregne de sonhos, que traga ligações e aprendizados. Discorde, mesmo de um autor aclamado, se não combinar com a sua essência. Esse espírito crítico te fará um ser lúcido, com sabedoria e não só cultura. É necessário sentir a vida pulsar quando se lê. Te amo, Ricardo. Esse é o meu legado. Beijos doces da sua mãe, Cláudia Filipe. Obrigada, Cláudia, pela participação. Um beijinho aí para o Brasil. Paulo, podes dizer mal na mesma, ouves num sítio e comentas no outro, podes dizer mal na mesma. O livro aberto é aberto a tudo. Ai, Paulo Pedro, não sei onde é que eu vou parar o carro quando regressar a casa. E agora vamos a um cântico. Deixaste a tua herança em imagens guardadas em cada palavra da tua palavra. Elas permanecerão por gerações. Trabalho que idealizastes, gerastes, construístes com a tua mão. Princípio, verbo, a arte de viver que nos ensinastes. Sábio dos sábios, deixaste a tua obra gravada a sangue na cruz para a nossa salvação. Para que pudéssemos ler, meditar, praticar o amor e a fé, livro da vida, o poder da criação. Para ti, meu Deus, toda a honra e glória e poder. Ana P. Salgado, MR. Muito obrigada por este cântico aqui com as palavrinhas da semana. E as palavrinhas eram um bocadinho mais, mas as participações afinal não diminuíram. A vossa criatividade está a acompanhar o ritmo e assim mesmo é que é. Eu gosto muito. Muito obrigada, Ana Salgado. Este trabalho intitula-se Senhor Medeiros. Padre sábio, professor de religião e moral, virou missionário quando abençoou gerações, com a herança que deixou para Setúbal. Dedicou uma vida em prol do prazer em ler, a história sentida, neste livro que encerrou, mas que nunca vamos esquecer. Meditar uma visão numa missão que promete. Apresentou imagens com o coração, juntamente com a família, na estimada livraria Colsete. Lembro-me do Sr. Medeiros, pelo seu sorriso harmonioso, meses antes da sua despedida. Que as primeiras palavras de Deus Todo-Poderoso seja: parabéns, missão cumprida. Bruno Rodrigues. Quase não seria necessário dizer o nome. O nosso querido Bruno escreve sempre sobre Setúbal. Um desafio muito interessante. Por que não escrever sobre a sua localidade? E nós temos aqui também muita terra bonita além de Setúbal, mas Setúbal é maravilhoso e o Bruno Rodrigues faz homenagem semana após semana. Muitos parabéns, Bruno, e muito obrigada pela participação uma vez mais.
agora este trabalho intitula-se Livro Aberto. Pegaste em mim como um menino, pusestes-me no teu regaço, abriste-me como o sábio faz ao seu melhor livro. Desfolhaste-me como se desfolha a vida, de gerações em gerações. Senti que me percorrias e me lias e me ias ler a ter. Esperei para ver o que fazias, que imagens recordarias. Abriste a primeira folha e, suavemente, começaste a ler-me. Cada letra que lias era um beijo que me davas. Cada palavra que unias era um carinho que sentia. Cada frase que fazias era a minha alma que sorvias. Parastes para meditar e balbuciastes pausadamente. Querido, quero-te ter sempre comigo. És a flor do meu jardim, és o refúgio da minha mente, és a herança e a arca do meu saber. E adormeceste em mim e eu em ti. Acácio Costa. Muito obrigada, querido amigo Acácio Costa. Uma estreia e espero que seja a primeira de muitas vezes a aceitar estes nossos desafios. O Acácio é um autor também muito bom. Procurem a página dele e fiquem a conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Valerá a pena com toda a certeza, porque de facto, e há algumas participações aqui dizem, e o próprio poema mote das palavras, o livro da vida, também nos diz isso. Devemos ler e também devemos procurar aquilo que gostamos de ler, mas devemos ler um pouquinho de tudo. E agora vou abrir a nossa linha 263-71822, o número para onde me pode ligar. Se participou na Criatividade Sem Limites, que tal ler a sua participação? Para dar aqui uma contribuição às leituras das participações, que as faço com muito gosto, mas a sua contribuição também é importante e até porque gostamos muito de ouvir o autor ler a sua própria participação. Se não tem, pode ler um poema de António Feijó ou de um autor que goste de ler ou um outro trabalho. Há algumas participações, estamos aqui mesmo para ouvir os nossos poetas, os nossos leitores. Esta participação tem como título Sonhando a Realidade. Tirei da estante um livro, lendo comecei a meditar. História e herança antiga, numa noite cálida de luar. Sábio autor descrevia histórias de gerações passadas com imagens doentias e frustradas. Pessoas sem trabalho famintas, tão reais se assemelham a esta nossa época conturbada. Pensei estar sonhando, ao ler cada linha, a doença e a pobreza, muito perturbada, dizimava as classes mais pobres, famintas, sem abrigo, sem nada. Ciclos da vida se repetem, com ou sem pandemias, cóleras ou outras enfermidades. Concluo que não há solidariedade. Poderosos e políticos, contudo, coleados, e os pobres infelizes doentes sem nada. Ganância e muita maldade, nesta e noutras épocas passadas, com ou sem guerras, tiveram o mesmo fim, completamente destroçadas. Horácio Almeida, um autor que também já passou aqui pelos nossos estúdios e que é participante das coletâneas Livro Aberto.
E eu tenho alguém do outro lado para falar connosco. Estou sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Como está, Ana? Eu estou bem e estamos a ouvir quem? Eu estou a falar com? Beatriz, em Rio de Moro. Eu estou com dificuldade em ouvir a Beatriz. Só um bocadinho, Beatriz. Talvez seja daí, porque eu estou aqui mesmo muito pertinho. É que era o meu auscultador que estava mal ligado aqui para a parte do telefone. Já está no sítio certo. Pronto, está a falar com a Beatriz, em Rio de Moro. A nossa Beatriz Cassiano, como eu digo sempre, é a nossa, já faz parte aqui do nosso livro aberto. Faz parte da mobília. Exatamente. Beatriz, conhecia António Feijó? Conhecia este poeta? Não conhecia? Não tenho ideia. O nome eu já ouvi o nome, se não há outra personagem com esse nome. O nome já ouvi esse nome. Exatamente. Mas é uma obra muito bonita e o que eu ouvi, gostei de ouvir. Muito bem. E a Beatriz faz sempre o trabalho de casa, traz por aí? Agora, tenho aqui um trabalho de casa que foi assim um trabalho assim um bocado à pressa, mas está aqui e acho que vai que se adapta. É máscara sem rosto. Em cada máscara há um rosto, em cada rosto lealdade. Há quem diga não ter máscara, não é de todo verdade. Mostrar a nossa máscara não é sinónimo de falsidade. Utiliza-se para esconder fraquezas, fragilidades, para evitar magoar alguém, por pura delicadeza, para preservar amizades. Utilizo a minha máscara com verdadeira nobreza. Se descubro que a máscara o ofende e perco por ser autêntica, não perco o amigo, é verdade. Perco o amigo da máscara, na sua essência. Cada vez que descubro em mim que utilizo a minha máscara, há um número de máscaras sem fim, a mostrar a outra face e a outra realidade. O mundo é um baile de máscaras. Todos são duplicidade. A vida demonstra que é assim. Quando a minha máscara cai, por fim, de um lado a minha verdade, do outro lado a minha honestidade. Tenho dito. É um poema da nossa amiga Gabriela Rangel. É muito bem. Eu estava a reconhecer o texto e de facto... Que se fala muito em máscaras, vê-se muitas máscaras. Agora é obrigatório usar máscara, mas são máscaras cirúrgicas ou de tecido certificadas, de preferência. Exato. Agora as outras máscaras estão proibidas. É preciso é que as outras máscaras de que fala o poema, exatamente, que não se utilizem, que a pessoa seja real, é verdade, seja verdadeira e não utilize máscaras. Pode haver uma altura, uma por outra, que seja preciso por qualquer motivo, mas devemos ser o mais verdadeiros possível. Às vezes por piedade, às vezes usa-se máscara por não se poder dizer uma verdade por piedade. E utiliza-se a tal máscara, não é? Mas não para prejudicar. Exatamente, e sem intenções de... maldosas. São máscaras brancas, são máscaras um bocadinho, como se diz, as mentiras brancas. Mentira é mentira e máscara é máscara. Mas é um fantástico poema da nossa querida Gabriela Rangel. Mas esta máscara agora que nós somos obrigados a usar, pronto, temos que usar para nos proteger e para proteger o outro. Exatamente, e temos que nos habituar, e que não é nenhum castigo, é mesmo de facto... É verdade, quem não a usa são pessoas inconscientes, irresponsáveis e com falta de respeito por eles próprios e por todos nós. Verdade. Olha, a Gabriela comentou aqui a agradecer. Obrigada, Beatriz Cassiano, um grande beijinho, que eu sei que está sem internet. Estou sem internet, vou ver se consigo resolver o problema. Tenho o meu telemóvel, a parte do telefone está boa, mas a parte de imagem, já me ligaram, eu atendi e funcionou bem, só que a parte da internet não sei o que não está a funcionar. Mas aqui a Gabriela comentou por isso. Agora é outra, olha,
E a Rosário Freitas está-lhe a dar os parabéns. A Beatriz depois vai ver os comentários. Muito obrigada, Beatriz. Um beijinho para todos. Depois ainda ia fazer mais um comentário, porque eu fiz este antes do programa começar. Exatamente. Mas pronto, agora olha, não sei se poderei, mas de qualquer maneira... Nós sabemos que está por aí, que está por aqui, já esteve aqui ao vivo. E um beijinho para todos, para os seus familiares e para todos os nossos amigos que estão na escuta. Um beijinho para todos. Muito obrigada. E continuação de um bom programa, que eu já sei que traz logo o carinho do sucesso. Obrigada, Beatriz. Muito obrigada. Um beijinho também para o Zé António. Para si. Obrigada, com licença. Adeus, Ana. Adeus. A nossa Beatriz Cassiano, que nos leu aqui um poema da nossa Gabriela Rangel, uma autora do nosso livro aberto já desde sempre também, já faz parte da casa tal como a Beatriz como leitora e muitos como autores. O 263718222 está aberto, estamos a 6 minutos do nosso compromisso publicitário das 21 horas e vamos continuar com a Criatividade Sem Limites, baseadas nas 8 palavras retiradas do poema O Livro da Vida. E agora este trabalho intitula-se Dos que Nada Sabem. Nunca sei nada. Pedras em nuvens, céus com muito alcatrão. Sou o principal sábio do mundo na perturbação interior. Misturo sentimentos para que as imagens sejam ainda mais confusas e numa não vida de corpo presente sem nunca estar. Vou deixar uma herança de paixão alucinada para que todas as gerações futuras possam ler e meditar. Nunca sei nada. Chovem pedras pequeninas que cresceram na calçada a fingirem que são chuva. Há carros que aceleram pelo alcatrão dos céus que foram construídos nas fábricas da imaginação a fingirem que são pássaros. Este será sempre o livro que os que vivem irão ler lá mais para a frente. Os outros, os da não-vida, que se tapam com roupa sem saberem alguma vez vestir a alma, ficam por aí como poetas. Crescem a fingir ser normais e imaginam-se a pertencer a este mundo. Mas o seu reino é somente dos que não sabem nada. João Dórtio. Muito obrigada, João. Eu sei que o João gostaria de participar muito mais vezes nos nossos desafios, mas eu sei que o tempo é o tempo e que o tempo nem sempre nos dá tempo para aquilo que nós gostávamos de ter tempo. Isto é muito tempo, não é? Ou pouco tempo, porque vamos continuar com a nossa Criatividade Sem Limites. E como eu já referi várias vezes ao longo das emissões, ao longo destes desafios, e este é o 17º do ano 2020, em 2019 também tivemos muitos desafios, o género literário é livre. E desta vez temos aqui algo inédito, de alguém que participa pela primeira vez. E vão ver que às vezes não é preciso muito, às vezes não é preciso pouco, é só preciso o suficiente. E não tem título, vou passar a ler esta participação. Sou asmo, sábio, na herança deste livro. Escondo, sem ler, as gerações da minha vida e começo a meditar neste rio de imagens tuas. Pedro Ventura. Estão cá as palavrinhas todas e tem uma mensagem bastante profunda, uma frase, um pensamento. Muito obrigada, Pedro Ventura, bem-vindo, e espero que seja a primeira de muitas vezes a participar aqui connosco nesta família Livro Aberto. E esta participação intitula-se Idade Média. Era uma vez um sábio que, no meio de bruxas, religiosidade, vidas com pouco valor, idade das trevas,
Entre palavras gastas, não plágio, nos deixou uma herança, uma invenção para a humanidade, que virou a escrita às avessas. O sábio inventor foi Gutenberg, que hoje nos permite ler um livro, agora aperfeiçoada por gerações, que por muitos a vida alberga numa feliz imagem ou castigo, nos faz meditar ilusões, ressuscitar sensações nesta língua de Camões. Uma singela homenagem à invenção da máquina impressora que permitiu em 1455 a primeira impressão bíblica. A. Pedro Vargas. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada pela sua participação. Bem-aja. Estamos mesmo em cima do sinal horário. Vamos ter que ir para o nosso compromisso e vou relembrar que ainda temos livro aberto 2020 coletânea para vos enviar, para adquirir, sendo que todo o valor já reverte para a natação adaptada do Alhandra Sporting Clube, porque as despesas do livro estão pagas e só temos que pagar portos de correio, que o autor, os aquisitores do livro também comparticipam essa parte. O livro tem um preço bastante convidativo e é um ótimo livro. A Lídia Palminha fez uma gravação ontem e eu partilhei no grupo porque de facto as participações são maravilhosas e merecedoras de serem lidas. É um livro merecedor de ser lido. Desculpem lá esta minha vaidade em este livro aberto 2020. De facto, acho que cresceu muito. É a quarta coletânea e cresceu muito. Todos juntos crescemos muito mais e fazemos muito melhor. E é um livro que é recomendado adquirir. E está a ajudar a natação adaptada do Alhandra Sporting Clube. Para isso, é só enviar um e-mail para livro.aberto.rva@hotmail.com e será enviado pelo correio, como é combinada a forma da entrega, ou para o meu perfil de Facebook, Ana Coelho. E nós vamos para o nosso compromisso publicitário e voltamos já de seguida, com muito mais palavras ditas. A solução CA Família, que se adequa às necessidades de todos lá em casa. Conheça todas as vantagens que temos para lhe oferecer numa agência do Crédito Agrícola ou em creditagricola.pt. A proteção da sua família merece crédito. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Já chegou o Rei. O Rei 77. Restaurante O Rei 77. Totalmente planeado a pensar em si, nasceu o seu novo restaurante. Restaurante O Rei 77. Uma emenda tradicional variada e com especialidades únicas. A sorda de camarão, arroz de tamboril, tapas variadas. Restaurante O Rei 77. Uma cozinha de eleição num ambiente tranquilo, com serviço personalizado e com todas as normas de higiene e segurança indicadas pela DGS. Restaurante O Rei 77. Cheganças. Rua do Parque Desportivo. Faça a sua reserva pelo 960-400-012. Aberto todos os dias das 12 às 15 e das 19 às 23 horas. Restaurante O Rei 77. Visite-nos. Renovar é com a Bel Solar. Todo o tipo de remodelações. Visite a nossa exposição de pavimentos e revestimentos cerâmicos, tintas para interior e exterior, cozinhas e eletrodomésticos, roupeiros por medida. Bel Solar. No conforto do seu lar. Piscinas, energia solar, aquecimento central, ar-condicionado, salamandras e lareiras, tratamento de águas. Bel Solar. Visite as nossas instalações no Casal Pinheiro, Estrada Nacional 3, número 37, Carregado. Aberto de segunda a sábado, das 9 às 19 horas. Telefone 263-854-616 ou no site www.belsolar.pt. Visite também a nossa filial na Avenida Defensores de Chaves, número 54B, em Lisboa. Bel Solar, no conforto do seu lar. Rádio Voz de Alenquer, a rádio com mais música portuguesa por hora, por minuto e por segundo. Tribuna de Imprensa, o espaço onde os jornalistas têm opinião. Todas as sextas-feiras com Eunice Lourenço.
Um dia destes atrasei-me 15 minutos para o dentista e quando liguei a avisar, pediram-me para ir noutra hora, porque os meus 15 minutos de atraso baralhavam o equilíbrio de pessoas na clínica. Também por estes dias tive de ir fazer um exame médico e perguntei se devia chegar um bocadinho antes da hora marcada. Disseram que não, que chegasse mesmo à hora, nem antes, nem depois. A pandemia também nos veio baralhar a noção do tempo. Os cuidados para evitar contágios fazem com que seja ainda mais importante cumprir horários, nuns casos, e saber esperar, noutros casos, como as filas que temos de respeitar nos supermercados, por exemplo. Mas a pandemia também nos baralhou os meses e as estações. Parece que o ano parou em março e passámos meses sem saber muito bem a quantos andávamos. Amanhã já é agosto, sem sabermos muito bem como aqui chegamos. Agosto, mês de férias para quem as pode ter, mês de festas que este ano não temos, mês de praia que não sabemos bem se devemos ir ou não, enquanto aparecem piscinas maiores ou mais pequenas em muitos quintais. Com férias ou sem elas, forçadas ou desejadas, saibamos aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo para ler, para saborear um copo de vinho, comer um gelado, dar um passeio à serra ou apanhar sol no alpendre de casa. Este é o tempo que nos é dado viver. E por muito que desejemos um agosto diferente, é o agosto de 2020, o agosto da pandemia, das máscaras e do distanciamento. É esse agosto que temos à nossa frente. E é preciso vivê-lo. Vivê-lo, agosto. Bom agosto e até setembro. Tribuna de Imprensa, o espaço onde os jornalistas têm a opinião. Todas as sextas-feiras com Eunice Lourenço. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem nas palavras que se unem. Querida mãe, querido pai, então que tal? Nós andamos do jeito que Deus quer. Entre os dias que passam menos mal, lá vem um que nos dá mais que fazer. Mas falemos de coisas bem melhores. A Laurinda faz vestidos por medida. O rapaz estuda nos computadores. Dizem que é um emprego com saída. Cá chegou direitinha a encomenda, pelo expresso que parou na Piedade. Pão de trigo e linguiça para a merenda, sempre dá para enganar a saudade. De candeeiro, já não tenho mais assunto para escrever. Cumprimentos ao nosso pessoal, um abraço deste que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí pelo Natal, um abraço deste que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí pelo Natal, um abraço deste que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí pelo
Alberto Diana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Livro aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. Estivemos com Rio Grande aqui a relembrar uma música que eu gosto bastante, não sei se vocês também gostam. E continuamos nesta emissão do dia 31 de julho de 2020, a última emissão do mês de julho, mas em agosto estarei por cá. Não irei de férias em agosto, só será em setembro. Em setembro é que irei fazer uma pausa, mas avisarei-vos com todo o tempo. Continuamos com a nossa criatividade sem limites, com as palavras sábio, herança, livro, ler, meditar, vida, gerações e imagens do poema O Livro da Vida de António Feijó, o poeta que hoje estamos aqui a relembrar e para a semana também iremos relembrar, até porque as nossas participações, 31, não conseguiriam ser todas lidas num só programa e como... Há aqui um comentário que eu creio que é da Rosário, dizer estes desafios da Rádio Voz de Alenquer têm ultrapassado todas as expectativas com poemas muito bons. Os poetas estão de parabéns e de facto é muito gratificante e eu concordo com este comentário. E temos alguém em linha para falar connosco, para interagir connosco aqui no nosso livro aberto, nesta emissão do dia 31 de julho. Estou sim, boa noite. Ora bem, muito boa noite. Boa noite, Ana, boa noite a todos os poetas e todos os ouvintes. 31 participações, muito bom, muito bom. A Gabriela tem toda a razão. É verdade. Tem ultrapassado todas as expectativas. É verdade. Pronto, eu sou a Rosário. A Maria do Rosário de Freitas. Já é reconhecida quase internacionalmente. Mas temos sempre ouvintes novos, portanto temos sempre que dizer quem está do outro lado. A Rosário Freitas. Rosário Freitas. Não tenho um poema de António Feijó, só hoje é que eu vi quem era o autor e não tive a oportunidade de procurar, de pesquisar e por acaso não tenho nenhum livro dele, apesar de não me ser desconhecido. Não ser completamente desconhecido, eu também não tenho nenhum livro dele, interessante que não tenho, mas... Lembra-me, tenho uma vaga ideia de ter ouvido falar dele enquanto estudante mesmo. Exatamente. Lembro-me de ter ouvido falar dele. Mas por acaso é um poeta que tem que rever, que não... E nós aqui no Livro Aberto fazemos isso mesmo, trazemos à memória alguns que vão ficando um bocadinho para trás, que vai-se esquecendo, porque o que não é falado é esquecido. Olha, para mim, por exemplo, quando foi o programa em que falaste da poetisa de Navente, na Tércia, né? Na Tércia Freire. Sim, para mim eu me desconhecia por completo. Exatamente. Foi fantástico, adorei, pesquisei imenso, adorei conhecer a poesia daquela senhora. Eu própria não conheço estes autores todos, eu faço pesquisa e aprendo imenso e é uma mais-valia para mim também, portanto isto é um crescimento mútuo, portanto é importante nesse sentido também. Exato. Não são só os ouvintes e os criativos que respondem à chamada, não é? Mas os bastidores também crescem, também aprendem, é importante. Mas Rosário, trazes algo para partilhar connosco? Sim, vou ler o texto que fiz, desta vez não é um poema, é um texto a que chamei Divagações. Exatamente. E vou, portanto, partilhá-lo com todos nós. Com todos. Ora, divagações. Antes da invenção da escrita, as histórias eram contadas pelos mais velhos. Em Angola, por exemplo, o mais sábio, o mais idoso, sentava-se à sombra de uma mulemba. Mulemba é uma árvore de grande porte, com uma grande sombra. Isto é um parênteses ao texto. Sentava-se à sombra de uma mulemba rodeado pelos mais jovens e contava mitos ancestrais. Esses mitos ultrapassavam gerações e tornaram uma herança cultural. Com o aparecimento do livro,
As palavras impressas permitiram eternizar essas histórias e tornaram a possibilidade de as decifrar e as ler um feito admirado e desejado por todos. O livro mudou a vida da humanidade. Permitiu divulgar a ficção, o romance, a ciência, a poesia. Permitiu viajar por lugares e países longínquos. Permitiu voar nas asas da imaginação. Permitiu que imagens nunca vistas povoassem a nossa mente. Permitiu e permite meditar sobre a nossa vida e sobre a nossa responsabilidade enquanto seres pensantes. Obrigada a todos. Uma ótima divagação. E levando à terra de origem, a África. A África que... É mais forte, de vez em quando ela aparece nos meus textos. Mas é bom, porque não devemos esquecer as nossas raízes, as nossas vivências, e de facto nós temos muitos autores de África, portanto foi uma colónia portuguesa e como tal há muitos portugueses ainda com grandes memórias desta fantástica terra. Rosário, muito obrigada. Obrigada eu, Ana. Continuação de um bom programa. Um abraço para todos. Um beijinho. E continuem a cuidar-se. Exatamente, exatamente. Um beijinho e tudo bom. Até para a semana. Igualmente. Até para a semana. Beijinho. Beijinho. A nossa querida Rosário Freitas, sim. A Gabriela estava aqui a perguntar, mas acho que alguém já respondeu, porque entretanto os comentários vão caindo e eu não consigo acompanhar todos. O 263-71822 está aberto para partilhar connosco, tal como fez a Rosário Freitas ou a Beatriz Cassiano, ler algo. Se participou na Criatividade Sem Limites, poderá dar a sua contribuição na leitura do seu texto. E eu vou continuar, e este texto intitula-se Sabedoria e Caminho. Debaixo do braço levava o seu livro, uma herança familiar, palavras transportadas por gerações, pretendendo manter uma crença. Ela gostava de o ler num lugar secreto e, ao fazê-lo, acabava por meditar. A vida surgia no seu todo e até além, pois as palavras incentivavam-na a voar. Sábio era o seu coração, que construía imagens e sentires, às vezes ignorando o que o livro continha. Mas era o seu coração, a sua melhor direção. O apelo da vida a fazia regressar, após vaguear por uma imensidão de emoções. No seu ser trazia gravada a força e a determinação para viver. Um sentir que tão bem espalhava, deixando a sua pegada por onde passava. Marcas que o tempo demora a apagar. Nas memórias de quem delas foi usufruindo um livro. Sabedoria em palavras, um coração, sabedoria em direção, uma alma, sabedoria em ser. E o tempo, esse, as gerações o irão decifrar. E as marcas, essas, vão ficando camufladas nas asas do saber caminhar. Lídia Palminha. Esta foi a participação da nossa querida Lídia Palminha. E 31 criativos aceitaram este desafio desta semana aqui no nosso livro aberto da Rádio Voz de Alenquer. E vamos continuar com as nossas participações.
E tenho mais alguém para falar connosco. Estou sim, boa noite. Boa noite. Boa noite, estou a falar com a Germesina de Cabanas. A nossa querida Germesina de Cabanas. Aí no Alentejo e numa parte maravilhosa do nosso Portugal. O nosso Portugal é tudo maravilhoso. Germesina, também é uma participante do nosso desafio. E a carta chegou ao destino. Eu já lhe disse em off. Eu já tive a carta, estive a lê-la enquanto fiz uma espera obrigada, e hoje ela não veio comigo. Peço-lhe imensa desculpa, que não consigo cumprir a promessa. Mas gostei muito e, como já lhe disse em off. Germesina, tem algo para partilhar connosco, com toda a certeza? Olha, eu tenho aqui uma coisinha que eu fiz sobre os bombeiros, dedicada aos bombeiros. Olha, e muito bem lembrado, porque é assim, nós passamos o ano inteiro e esquecemos-nos. E este ano tem sido um ano bastante trágico para eles. Tem havido, além dos fogos que existem sempre, esta tristeza no verão, que mesmo com a pandemia não ficaram extintos, os fogos deviam ter ficado, mas tem havido vidas nos nossos soldados da paz, e o qual lamentamos imenso, e é muito bem lembrado. Então vamos ouvir essa participação. Então é assim, o título é "O fogo lavrava o chão". E os bombeiros correm sem cessar, o fumo ergue-se no espaço, como se alguém o chamasse para ele participar. E alguém na curva do caminho, para ali, sem ninguém o ver, respira pânico, só pensa que vai morrer. Pobres bombeiros, cegos, entre um fumo esguio, envoltos em longas mangueiras, em caminhos torneados pelo bravio. Ensurdecidos pelo som dos helicópteros, movem-se devagar, escutando alguém enlouquecido com um megafone a gritar: "Acorde-me que eu vou morrer", e as coisas derretem devagar. O bilhete de identidade, aquela boneca que fez brilhar, a fotografia dos bigodes penteados, não é mais realidade. Ouvem-se os suspiros da avó e da tia, e o lento habilidoso dos sapatos, na sensação de por acaso, com apenas o céu por companhia. Tenho dito. E muito bem. E muito bem. Eu gosto muito daquilo que descreve. Não diga que são coisinhas. Pronto, pode dizer que são coisinhas que eu sei que diz com muito carinho. É as coisinhas de uma abelha. De uma sábia. A idade traz-nos mais sabedoria. Minha querida, muito obrigada pela participação, muito obrigada por estar desse lado. Já sabe, para a semana não temos desafio, porque será a continuidade deste, mas eu continuo a aguardar as suas participações, e para a semana depois eu vou dar um tema que eu acho que também vai gostar muito para participar connosco. Pronto, e um beijinho para todos, e um beijinho também para os bombeiros. Aqui os nossos amigos também estão a comentar, a Germesina não tem Facebook, estão a comentar e estão a dizer que... E ainda fazer essas coisas. Pois ainda não consegue, há de aprender, mas estão aqui a dar-lhe os parabéns. A Rosa Flor diz: lindo poema da poeta Germesina, dedicado aos soldados da paz. Portanto, os nossos amigos vão aqui comentando. A Rosário Freitas também lhe está a dar os parabéns. Portanto, não sou só eu que gosto. Todos nós gostamos. E já estamos. E este nome já fica no ouvido de quem segue o nosso programa. Continuo. Um grande beijinho e tudo bom. Bem, obrigada. Boa noite. Com licença. A nossa querida Germesina, que nos fala ali do Alentejo, que nos hoje lembrou aqui muito bem os soldados da paz, os bombeiros, que todo o ano eles são muito úteis e também têm sofrido bastante com a pandemia, porque também foram e são muito úteis nessa área, em todas as áreas, e os fogos. E este ano as coisas têm corrido um bocadinho... têm levado vidas destes soldados da paz, que é de lamentar. Mas nós continuamos por aqui com a nossa criatividade sem limites, com agora destino. Quereis saber de onde vim, quem sou e para onde vou? Porque quereis saber de mim? Sou alguém que emergiu da terra vermelha, que me fez refém. Preciso meditar e voltar ao meu mundo. E entre um pensamento e outro, escutar o meu eu profundo. Nem que seja por um segundo.
tropeçar nas emoções. Um sábio dissera um dia que a herança está no jogo das palavras escritas no livro Ventos da Vida, em que uma a uma as folhas ondulando ao sabor do vento, passando por gerações, vão dando vida às imagens que o destino traçou. Ler-me ingenuamente despida sou eu em minha vida. Gabriela Rangel. Muito obrigada, querida Gabriela. Eu sei que ela está na sintonia, que também já comentou por aqui, e muito obrigada. Aqui a Graça Canhão também está a dar os parabéns, e a Ana Salgado e a Litas Ricardo, à nossa Germosina Pinela. Ela não consegue ainda aceder às redes sociais, ainda, porque ela irá aprender, porque ela é muito determinada. E o nosso 263-71822 está aberto para ouvir. São 21h23. Continuamos por aqui com o nosso livro aberto e com as participações da Criatividade Sem Limites. Mas também ainda um tempo para ouvir. Se participou na Criatividade Sem Limites, poderá ligar a ler a sua participação, que será uma contribuição para mais uma contribuição ao programa. Esta participação não tem título e começa assim. Quero agarrar aqueles momentos em que me encontro sábio a meditar, transcrevê-los num livro de valor incalculável, na melhor herança que deixarei ao mundo. Farei assim a minha vida eterna, no potencial mágico de alguém o ler. Imagens em palavras para as futuras gerações. Embora seja hoje e aqui que está meu coração. Amo-vos muito, agradecido pela sensível atenção. Nuno Tiago, um estreante nas nossas rubricas, e espero que seja a primeira de muitas. Muito obrigada, Nuno Tiago, bem-vindo, e continuo por aqui connosco a brindar-nos com as suas palavras, com a sua poesia, com a sua prosa, com a sua inspiração. Mais uma participação. Eras sábio e não sabias. Eras sábio e não sabias. Simplesmente vivias e aprendias em cada momento. Cada instante, cada segundo do teu viver era, afinal, a realidade do teu ser, sem muito ter ou parecer. Mas muito mais oferecer o que muitos preferiam vender. Eras sábio e não sabias. Vestias as palavras de forma simples, como simples vivia, e com elas viajavas de encontro a ti e ao outro, numa partilha única de saberes, alimento da alma que a mente e o corpo acalma. Eras sábio e não sabias, mas gerações inteiras sabiam-no bem. Deixastes como herança esse saber único, em que fazia de ti essa pessoa especial que nunca se via como tal, por achares isso normal. Eras sábio e não sabias. Sapiência, paciência, resiliência, consciência. Imagens de ti, tatuadas na memória da história de muitos e no esquecimento de poucos, sãos ou loucos. Sim, eras sábio, mas não o sabias. Dizias que sábias eram as pessoas que viviam a vida sendo e não tendo, ou tendo o essencial, que a ninguém fosse prejudicial. Fazias meditar, refletir, pensar, sentir, ouvir a razão sem ferir o coração. Eras sábio e não sabias. Mas eu sabia e assim te conhecia. E à luz das tuas palavras e exemplos de vida, assim eu vivia e assim te concebia.
fazendo da vida e do meu viver a melhor e a maior forma de contigo assim crescer. Florbela Lourenço. Creio que é uma homenagem a alguém, ela não especificou no trabalho, mas de facto é um trabalho muito bonito que me tocou profundamente também. Muito obrigada, Florbela Lourenço, pela tua participação. E como vê, diversidade. As mesmas palavras conseguem dar diversidade à criatividade dos nossos autores de hoje. E agora, postal envelhecido. O nosso número 263-71822 continua aberto para o ouvir assim aí desse lado. Para não ser só eu, não é? 263-71822. João Dórdio, 263-71822. É esse o número. O João estava-me aqui a perguntar o número. E o postal envelhecido. Uma casa em ruínas, no declive da serra, rodeada por altos pinheiros, parece espreitar entre os ramos, à procura do seu lugar ao sol. As janelas cansadas teimam em resistir às alegres primaveras, aos gélidos invernos. No parapeito, um vaso descolorido. Dentro dele, uma vida tenta florir. Postal envelhecido, como se estivesse esquecido entre as secas páginas de um livro. Uma porta entreaberta esvoaça um tímido sorriso. Convida-me a entrar, guia-me como folha ao vento, e a meditar trespasso a parede do tempo. Encontro um velho sábio que me diz que naquela história cada um escreve o final. Triste ou feliz é o segredo que atravessa gerações. Procuro nas imagens do meu coração a frase certa para encerrar o capítulo que um dia, imagino, alguém irá ler. Onde antes nada estava escrito, escolho esta frase sem hesitar. A maior herança é o amor. Guardei o postal envelhecido e procurei no infinito o teu olhar. Ana Risted. Muito obrigada, querida Ana, por esta magnífica participação. Postal envelhecido, magnífico. Muita diversidade, todos, eu adoro estes trabalhos todos, gosto imenso de todos. De facto, muita criatividade, muita diversidade e é muito bom contar com as vossas participações. 21h30, tempo de irmos para o nosso compromisso publicitário e voltar logo de seguida com mais participações. E o número 263-711-822 está aberto para o ouvir assim aí desse lado, para partilhar connosco um pensamento, para ler a sua participação da Criatividade Sem Limites, para nos dizer boa noite, para nos dizer algo aqui relativo ao nosso livro aberto. Nós somos abertos a ouvi-lo assim também, aos ouvintes, aos leitores, aos poetas, aos autores. Até já. Refeições, comida. O restaurante A Grelha em Salvaterra de Magos está aberto dentro dos requisitos que a lei indica. O gerente Bruno Gomes decidiu que vai ter refeições para todos. No restaurante A Grelha em Salvaterra de Magos estamos a trabalhar. Nas horas difíceis, nós estamos cá. Naida Gomes envia um beijinho enorme a todo o auditório da Rádio Voz da Alenquer, que ao longo do ano tantos têm acarinhado. A vossa atenção. O número de telemóvel do Bruno Gomes é 9386 39 508. 9386 39 508. Restaurante A Grelha em Salvaterra de Magos dispõe de balneários para os seus clientes. Quer reconstruir, remodelar, mudar a sua casa, mas para o fazer tem que ser bem feito. Temos um nome para si: Paisagens Interiores, a única no concelho a conciliar remodelação, arquitetura e design de interiores. Profissionais qualificados, dinâmicos e que são a equipa perfeita para o trabalho. Para a sua casa, só
o que você quer. Paisagens Interiores. Casal Machado, Carregado, bem perto dos acessos da AU. Paisagens Interiores. O nome para decorar e remodelar. Quer óculos? Ótica. A sua ótica em Alenquer. A saúde ocular, a moda, a qualidade, o rigor e o profissionalismo são as nossas principais preocupações. Há quem venda preços. Nós vendemos óculos. Quer óculos? Ótica. Mais que uma ótica, o seu conselheiro da visão. Quer óculos? Ótica. Na Avenida dos Bombeiros 6769, em Alenquer. Rádio Voz de Alenquer. Uma rádio feita de emoções. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento. Dedilhadas para os olhares sorrirem. Com gente por dentro. E são 21 horas e 33 minutos, livre aberto da Rádio Voz de Alenquer, das sextas-feiras, das 20 às 22 horas. Eu sou Ana Coelho e continuo por aqui com as palavras escritas da atualidade e aqueles que nos deixaram as palavras para o tempo de hoje. E hoje queremos relembrar o poeta António Feijó e o poema que nós, as palavrinhas que foram pedidas emprestadas ao António Feijó foi do O Livro da Vida. E continuamos aqui com as 31 participações desta Criatividade Sem Limites. Para a semana continuaremos, porque estamos na reta final, portanto a última meia hora do nosso programa, e ainda não cheguei a metade, estou quase. Mas agora também tenho mais alguém que quer falar connosco e que tem algo para partilhar connosco. Estou sim, boa noite? Estou sim, muito boa noite. Daqui é o João Dordi. João Dordi, já falamos aqui de ti, já falamos aqui. Pois, eu cheguei um bocadinho mais tarde, mas não queria deixar de participar. Mas é sempre a tempo, sempre a tempo. Queria dar um beijinho a todo o auditório, um beijinho a ti, especialmente Ana, pelo magnífico trabalho que mantém já há tanto tempo. Muito obrigada. De divulgação. E era principalmente isso. E tu também te tens debruçado bastante sobre o trabalho na divulgação, tanto nas coordenações das coleções, que agora está tudo um bocadinho mais difícil. Sim, isto veio dar um grande balde de água fria. Havia tanta coisa para mostrar e as coisas. Aí, não havia. Ainda continua a haver, cada vez mais. Isto vai mudar. E também estás a fazer um trabalho, explica-me, porque eu não sei explicar como tu irás explicar com toda a certeza. Também estás a fazer um trabalho de rádio. É verdade, eu fui convidado pelo Daniel Ventura a fazer um programa de... inicialmente era poesia, mas não é poesia, é música com poesia. Que eu quero que seja mesmo assim, música com poesia. E na Alternativa Rádio, que é uma rádio web, apenas pode ser vista ou ser ouvida através de um link da própria rádio, às 8 horas, das 8 às 9 às quintas-feiras, depois repete aos fins de semana, sábado, do meio-dia à 1 e domingo, das 19 às 20, e é uma pequena, é algo que eu nunca pensei fazer, eu sempre disse, não tenho voz de rádio, não tenho, mas todos nós, eu também nunca pensei estar aqui, e estou cá há 5 anos e meio, portanto... E entra aquele peixinho e a gente depois percebe que aquilo é um vício autêntico. Sim, que depois somos úteis de alguma forma e que as coisas... e é um prazer para fazer este tipo de partilhas. Confesso que ainda não te consegui ouvir. Porque... Não podemos estar em todo lado, não dá. Exatamente. Eu já tinha pensado bem, agora eu consegui participar em algumas edições, em algumas iniciativas que tu fazes aí, e depois voltei a afastar-me porque não consigo. Eu referenciei isso há pouco quando li a tua participação e referenciei, porque o tempo é o tempo e nós não mas felizmente agora as coisas voltaram a acalmar e tu, tal como eu, tens uma profissão, horários, a tua se calhar mais complicada que a minha. Menos condicionado, felizmente, e as coisas melhoraram exatamente por isso, apesar de tudo tenho que fazer gravações porque não posso estar sempre às quintas-feiras àquela hora, mas tento o máximo possível. Aliás, eu nunca pensei este tipo de exatamente trabalho, digamos assim, na rádio, exatamente por isso, não é? Porque quem trabalha por turnos não pode garantir a presença. Exatamente. Portanto, tem que ser gravação, não pode ser um direto como o teu. Portanto, mas é uma forma útil. Portanto, fica aqui, procurem na página... É o Cocas Veste Prada, é aquele nome sempre diferente, eu gosto de coisas diferentes. Pois gostas. Disse tudo e esqueci-me do nome.
Pronto, era o nome de uma rubrica, agora é programa por inteiro, é só uma horinha, passa no instante. Depois isto duas passam, imagino uma. Pronto, exatamente. Eu vou tentar um destes dias ouvir-te e... A partir de agosto vai ficar disponível a gravação numa página do YouTube. Ainda não foi possível fazer, mas é mais fácil depois aceder. Eu faço com outros programas, porque senão não consigo estar sempre. Exatamente, mas fica aqui a divulgação daqueles que gostam das palavras, que estão a ouvir este programa, procurem o link na página do João Dórdio e acompanhem à quinta-feira. Depois à quinta estão com o João e à sexta estão comigo. Exatamente, há tempo para tudo. Exatamente, e há espaço para toda a gente, há espaço para toda a gente. Todos são diferentes, todos não... João, queres partilhar algo connosco além desta... Uma coisa muito... Eu estava aqui à procura na minha página, quando estava uma coisa muito pequenina, que já falei demais, e há mais gente a participar. Portanto, é mesmo um pequeno escrito que eu deixei na minha página do João Dórdio sem acento, como eu costumo diferenciar agora, na página pessoal, que é só para a poesia, e eu escrevi uma coisa pequenina assim. Tudo é sempre tão pouco no meu mundo. Eterno é sempre tão escasso no meu relógio. Tenho a ansiedade dos escritores, a loucura dos poetas e a paixão dos guerreiros. Provavelmente, e com tudo isso, serei um ser com asas por dentro. Alguém que através de uma caneta inventou o reino onde a saudade se faz solo e céu. E as recordações um horizonte perdido com letras maduras, prontas a serem apanhadas pela inspiração. Tudo é sempre tão escasso. E é sempre tão relativamente eterno. E pronto, foi só este bocadinho. Um beijinho para ti. João, muitos parabéns. Muito obrigado. Pelo programa, como sempre, e ao todo o auditório. E foi o que tu disseste há bocadinho, há espaço para todos. E devia haver muito mais partilha entre nós, porque é mesmo isso. Há espaço para toda a gente. E se calhar ainda havia espaço para mais. Exatamente. Portanto, e se todos formos trabalhando na divulgação, conseguimos chegar mais longe. E porque isto é maravilhoso. E quem trabalha por amor às letras tem que continuar a traçar esse caminho de maravilha. Exatamente, e esquecer às vezes obstáculos. João, continua, e sabes que apesar do meu silêncio eu também estou sempre por aqui. Não, isto, o silêncio é sempre relativo. Às vezes há silêncios que são mais ruidosos que as próprias palavras. Exatamente. Portanto, muito obrigada, João. Ana, e até breve. Parabéns a todos e a todo o auditório. Tudo obrigado. Bom e uma noite serena. Uma noite serena também para ti. Até breve. Tchau, um beijinho. Obrigado por tudo. Obrigado. O nosso autor, João Dórdio, que já passou aqui pelos nossos estúdios e que participou já mais assiduamente e, de facto, como eu referi há pouco, e muitos outros que gostariam de participar, mas o tempo, e eu gostaria de participar em tantas outras coisas, mas o tempo é o tempo. E depois, aqueles que têm ainda uma profissão a cumprir, que é o meu caso, é o caso do João e de muitos dos nossos escritores e autores, quando chegar à reforma, se calhar, será que eu ainda vou ter tempo? Se calhar depois arranjo mais coisas e depois não tenho tempo. Mas, como ainda falta um bocadinho para a reforma, vamos continuar aqui com a atividade e com a criatividade. E agora, também não tem título esta participação, mas começa assim. Coube-me na herança um livro. Dias passei a ler e a meditar. Chamaram-me sábio, mas nada fiz, além de viver pelas imagens de outro. Passei a vida em segunda mão, até ao momento que escrevi o meu próprio livro. As gerações vindouras, filhos de mim, em soma e segue, herdarão dois. Sandra Ramos. Mais uma autora que divulga muitos autores, que também tem um trabalho muito bonito e que creio que é verdade e sei que é verdade aquilo que eu vou dizer, que também participa, não tanto como ela gostaria e tal como eu não consigo visitar a página dela tanto como eu gostaria, mas uma divulgadora das letras, dos poetas, dos autores. Um grande beijinho, Sandra Ramos, e bem-ajas pelo teu trabalho e pela tua colaboração aqui connosco também. A nossa Lúcia Galhardo, que já há muito tempo que não se pronunciava, também já deixou por aqui um comentário. Um grande beijinho, Lúcia, e tenho muitas saudades das tuas palavras escritas e das tuas palavras ditas. 263-71822, faltam 18 minutos para terminar o nosso programa. Ainda posso atender mais uma chamada. Quem está por aí que quer falar comigo? 263-71822. E vamos dar continuidade às participações da Criatividade Sem Limites. E este trabalho tem como título Deixemos de correr. Vamos ler. Rasgo as folhas do livro da minha vida. Arquivo-as. Passam a imagem para meditar.
Deixo-as às próximas gerações desta corrida. Sim, corremos aos trambolhões sem parar. Esquecemos o silêncio do sábio a viver. Desapegado de ambições, basta-lhe o verbo ler. Ao sábio, basta o verbo ler para conjugar o verbo amar. Francisco de Pina Queiroz. Muito obrigada, querido amigo Francisco, por este magnífico poema e por sempre que pode também estar connosco aqui a participar, a ouvir e na partilha e na união de ideias. Muito obrigada, Francisco. Mais um trabalho que não tem título. As mentes se tocam sem parar. A letra da música que toca no coração a sintonizar. Os nossos corpos se incendeiam até queimar. As imagens no cérebro a relembrar. A química da atração é nossa união. Com muito amor e paixão. O livro do coração a rimar, a rima do infinito em verbos a soletrar. O som do mar me leva a meditar, no conjunto de várias gerações o romantismo a embelezar. O sábio me inspira a sonhar, com palavras que me tocam a alma a alegrar. A vida é linda de viver, a herança dos passados que me corre no sangue a honrar. O livro do cérebro a desenvolver, a essência do nosso amor a selar. Sónia Costa Rodrigues. Um grande beijinho, Sónia, e muito obrigada pela participação e pela assiduidade também e no apoio ao programa. E agora, o último poema. É o título. A vida escreveu as últimas páginas deste livro, já amarelecido de tantas vezes ser desfolhado. Por vezes, meramente para ver as imagens e sentir-lhes de novo as emoções, as tonalidades de um momento, os aromas que me abraçam com saudade. Outras vezes, somente para ler as entrelinhas da história que ficou por narrar. Foram tantas as palavras que escrevi, porque as queria tanto, tanto. As bebia sedenta para me embriagar e meditar. Quantas vezes parti nas minhas letras, despojadas de herança, mas arrojadas em sonhos. Quantas vezes, sábio dirão, ou louco talvez, aquele cuja única bagagem, na despedida, é um último poema, para brindar as gerações vindouras, com a imortalidade dos sentimentos, vividos em cada sílaba. Graça Canhão. Muito, muito obrigada, Graça Canhão, e este último poema é magnífico, mas não é o último poema, porque tu és uma poeta de inspiração cheia. E muito obrigada pela ajuda e pela divulgação no nosso programa Livre Aberto e sempre por aí a fazer-nos companhia. Aí Albufeira, onde o tempo deve estar fantástico, por aqui está calor, aí deve estar maravilhoso, pertinho do mar. Um grande beijinho também para o João. Herança. Escrevo no livro da vida a herança que me foi transmitida,
de gerações em gerações. Um nome sem herança, relatos e imagens que trago comigo. E o segredo bem guardado, o nascimento de uma criança, da minha avó, filha de um sábio fidalgo, fruto de um grande amor proibido, entre uma dama de companhia e o ilustre conde apaixonado, que por paixão no século XX errou e foi condenado, como se fosse crime. O rebento daquela relação tinha que ser escondido. Não havia lugar para ser perdoado. Contos e histórias de encantar, as que estou a escrever e nelas a meditar, para que as possa ler e nelas saber. A minha árvore genealógica, descendente de uma dinastia. Ou não, esta que estou a desvendar. Uma bonita herança, Tita Leal. Um grande beijinho aí para o Luxemburgo. Creio que a Tita ainda estará pelo Luxemburgo. Um grande beijinho, minha querida Tita, e sabes que também és uma poeta de mão cheia. E, afinal, fazes parte de uma dinastia. És uma rainha. Estou a brincar, que ela sabe que sim. Eu gosto muito, muito desta autora também. Eu gosto muito de todos vós. Mas a nossa Tita lá no Luxemburgo tem estado, ela gostaria de ter vindo até cá e a pandemia impediu-a de vir. Espero que em breve ela possa estar cá e que pelo menos nos possamos abraçar com um olhar, já que não nos podemos abraçar com o toque, pelo menos para já, e não vai ser tão depressa que nós consigamos estes encontros, mas que a gente possa beber um cafezinho e que nos consigamos tocar com o olhar. Tita, e aí para o Luxemburgo que tudo corra pelo melhor. Imagens para ler e meditar. É sábio deixar como herança e às gerações futuras doar a vida num livro de esperança e as imagens para ler e meditar. As imagens de ti são vida, como herança de gerações, e fica a memória perdida em milhares de recordações. Há sempre um livro sábio para a gente ler e meditar. E se o desejo arde no lábio, não nos ficamos pelo beijar. O amor dá-nos esperança e traz felicidade escondida, para nos deixar de herança muitas imagens para a vida. Não penses que sabes amar, pois o amar não tem lição, e nunca ninguém vai ficar mais sábio que o coração. O amor nasce no peito de espontâneas gerações, e tudo fica perfeito no bolso dos meus calções. A vida é como um livro que nós abrimos para ler, como eu que não me livro da vontade de te querer. Cada nó da tua trança tem o cheiro de alfazema, e o teu sorriso é herança de restos do meu poema. Vítor Duarte, aqui em quadra, rimada, o nosso querido autor Vítor Duarte, também sempre muito assíduo nas nossas participações, e eu agradeço imenso e muito obrigada, Vítor Duarte. Espero que também aí pelo sul o tempo esteja bom e que as prainhas estejam desimpedidas e estejam saudáveis. Em breve também estarei por aí. Não é assim tão breve. Ok. E estamos a 8 minutos de terminar o nosso programa. Continuamos aqui com as... Já foram 20 participações. Uau! Eu só li 19. E agora, e de facto, esta participação, mas depois no final eu direi, tem como título Avós Precisam-se. Avó e avô, cada um de vós é uma riqueza, herança de netos recebida em vida, sábio livro com belas imagens na memória, histórias recontadas e já ouvidas por muitas gerações.
mas que nem por isso se tornam cansativas ou monótonas. Porque o contador acrescenta-lhe sempre magia, surpresa e mistério, para que pareçam diferentes, sempre interessantes. Mas a nossa criançada não sabe o que isso é. Não tem na memória essas recordações para contarem ou escreverem. E depois, mais tarde, com um neto ao colinho, puderam-lhe contar também e ele ao seu neto continuar. Os netos até sabem, entre muitas outras coisas, ler pautas musicais, surfar, tocar violino, andar a cavalo e meditar. Mas não sabem o que é ouvir, verão após verão, aquela história contada por pedras vivas na nossa memória. À noitinha, sentados à porta das suas casas e rodeados pelos avós e muitos priminhos. Não sabem, nem nunca sentiram a liberdade de brincar sozinhos na rua, ao berlindo, ao peão e a tantas outras brincadeiras realizadas, entre portas de casas e janelas abertas de par em par, iluminadas pela lua em noites quentes do luar, com o aroma de jasmim e com uma dama da noite a acompanhar as cigarras que não desistiam de cantar. Mas as nossas crianças não sabem o que isso é. Falam com os avós no meio de uma correria desgraçada, porque precisam de tempo a aproveitar, enquanto a mãe está na fila das compras ou preparar o jantar. Porque, por sua vez, não há tempo para os visitar. Mas também agora nem podem, porque estão confinados no lar. Não deixem morrer esta tradição oral. De quem conta um conto acrescenta um ponto. Ajudem-nos a serem mais felizes, a ouvirem uma historinha contada, naquele colinho aconchegante que tanto os ama. Ajudem-nos a saberem ouvir, a conseguir recontar, a saberem refletir e a saberem também aos avós aconchegar. Sim, mais do que nunca, avós precisam-se. Porque são sábios livres da vida, com tanto amor para dar e muitas histórias para contar. Lúcia de Verona. A Lúcia colocou aqui as palavras, a nossa querida Lúcia, colocou aqui as palavrinhas todas do desafio e fez uma homenagem aos avós, que dizem que foi comemorado no dia 26 de julho, o dia dos avós. Para mim é todos os dias. E eu já sou avó quase há um ano. Uau! A Carminho está a ficar muito crescida. Eu tento contar-lhe histórias e ela até gosta. A mamã dela conta-lhe histórias, porque é uma contadora de histórias nata, não seria assim, e ela fica atenta a ouvir-nos. Por enquanto ainda não lhe posso contar histórias assim como fala aqui no nosso texto, mas um destes dias. E quem sabe um destes dias ela está aqui a contar uma história a todos vós, nem que seja para dizer mal da avó. Quando ela aprender a falar, virá aqui ao estúdio fazer um programa comigo. Se a mãe deixar e o papá, se os papás deixarem, mas têm que deixar, que eu é que mando. E continuamos com as participações da nossa criatividade sem limites. E agora o livro do tempo. O tempo é um sábio amigo, igual a um livro onde se espelham gerações de imagens que retratam a história da vida. Um livro faz-nos meditar, alcançar e eternizar letras aos pontos imprecisos nos quadrantes da memória. O livro é um sábio, viajante do tempo dos ponteiros de um relógio que não para. Pode ser leve ou obscuro, como as águas turvas, imprecisas, ou apenas um ponto de encontro entre fios da história quebrada pelas mãos do destino. Um livro é como deslizar nas águas de um rio, uma aguarela de imagens que se juntam num compasso poético. Talvez aí, num livro, se escondam os segredos mais guardados por desvendar. Talvez um livro ajude a meditar no alto da viagem, um ponto de encontro com a sonhadora dos rios, filha da madrugada. Luísa Carriço. Muito obrigada também, Luísa Carriço. Há bocado não sei se agradecer à Lúcia de Verona, mas a minha gratidão é a todos vós e penso que todos sabem isso. Entusiasmei-me com o título dos avós, pronto, e
não agradeci à Lúcia, mas fica aqui a gratidão. A gratidão é mesmo para todos vós. E estamos quase a terminar o nosso programa. Vamos ficar com algumas participações para ler na próxima emissão e que iremos continuar a falar de António Feijó. Quem sabe você consegue fazer uma pesquisa, consegue encontrar algum poema de António Feijó que lhe diz algo e partilhar aqui connosco. Mas também teremos depois a linha aberta para o ouvir a si. E ficam então, ora vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 participações para ler na próxima semana. Mas temos muita obra de António Feijó para ler e também do nosso livro aberto 2020, que eu há pouco fiz um pouquinho aqui a divulgação do livro e que de facto ainda há livros para serem adquiridos. Se tem uma prenda para oferecer, se já adquiriu um e até gostou, porque o feedback tem sido muito... O retorno, eu gosto mais assim, feedback não é uma palavra nossa, o retorno daqueles que leem o livro é fantástico e quem sabe adquirir este livro para oferecer. O valor reverte na totalidade para a natação adaptada do Alhandra Sporting Clube. 110 autores unidos por uma causa, unidos neste livro aberto 2020, a 4ª edição das coletâneas, livro aberto. Esta é a 4ª coletânea e de facto há um crescente na qualidade de todos os autores e é um livro maravilhoso, com uma capa fantástica da nossa Sara Santos. E é um livro que nós queremos vender porque o valor reverte para a natação adaptada do Alhandra Sporting Clube e não quero livros lá dentro de um caixotinho. Portanto, adquira um para si, adquira um para oferecer. Como é que faz? Entre em contacto comigo ou com a Lina Pedro ou através do nosso e-mail livro.aberto.rva@hotmail.com e será tudo tratado online, porque não podemos fazer evento presencial, lançamento presencial este ano, não sabemos quando, como também não tenho convidados em estúdio e também não sei quando é que irei ter convidados em estúdio, mas voltarão os convidados ao estúdio, voltarão as partilhas diferentes, os eventos presenciais. Até lá, sigam as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Usem máscara, desinfetem as mãos, lavem as mãos, higienizem, tudo isso que já tem sido dito tantas vezes. Tentem fazer o vosso melhor, protejam-se, proteja-se a si, tanto se a proteger a si está a proteger aos outros. E neste tempo de pandemia, que meditemos e que melhoremos os nossos comportamentos também em muitas áreas da nossa vida. E termino o nosso programa desejando um ótimo fim de semana, uma boa semana para todos vós. Até para a semana e não se esqueçam, semeiem felicidade porque a vida é uma eterna recolha.